calcinha branca fica muito mais elegante. O que nós vamos falar agora? Ai, as coisas que eu mais gosto. Tô sentindo uma falta dessa porra. Preciso de drogas na minha vida. Vamos começar com a pergunta logo, vai. Que aí ia descontrar o negócio. Quer que eu faça o ciclo? Eu vou passar tudo, pô, não tem problema. Pegar uma cachaça, eu faço qualquer coisa. Bom, vamos falar sobre a coisa base, alicerce do rótulo que as pessoas dão para nós. Infelizmente para nós, você não pode ter paciência para continuar explicando para as pessoas que o esteroide anabólico vai ter 300 coisas de benefício, que foi criado para senhores voltarem a ter o pipi duro, foi criado para crianças com problema de raquitismo, foi criado para outros tipos de patologia, que não para a parte estrutural física de atleta. Foi criado, não, ele foi criado para outra coisa. Por exemplo, um senhor de 60, 70 anos, ele está com depressão. Cura depressão, esteroide anabólico. Foi criado para isso. Primeiro foi criado o esteroide anabólico com o intuito de falar para as pessoas que elas podem usar um negócio terminantemente proibido pela sociedade, mas que é um remédio, que eu falo sempre, outros caras falam também, que o Valdemar Guimarães, por exemplo, costuma falar sempre. A diferença entre a droga e o remédio é a dose, porque a droga é a dose que acham, e o remédio é a dose e a posologia que deve ser. Então, vamos pregar demagogia? Vamos. Isso não é usado no futebol americano. Isso não é usado no beisebol. Juro, já li muito sobre isso. Muito. Jogador de golfe, o que tem a ver o cara usar esteroide? Não tem nada a ver. Uma coisa tem a ver, tacada de longa distância, né? Pau! Embora, beleza, tem função anaeróbia, mais massa magra, mais explosão. Vamos ser convalescentes, vamos ser complacentes. Precisa dessa porra, né? Jogar golfe, cara, vai tomar um esteroide, tá doido? Quer dizer, uma coisa estrutural que não vai trazer grande benefício. É muito melhor ele tomar uma coisa que não traz excitação para ele ficar calmo, equilibrado, e para fazer o puff, né? Até o balanço, que tem uma técnica especial para isso, que eu não entendo porra nenhuma, mas você vê que tem uma jogada de quadril, tem uma jogada com o braço, tem uma condução da panturrilha para poder levantamento, dar o giro. Então, quer dizer, tem um monte de coisa, mas o esporte não precisa de tanta potência assim, a ponto do cara ter que usar um remédio para virar uma droga, para melhorar a condição dele atlética. Agora, o bodybuilder, ele sempre está na condição de ser o mais utilizado, que utiliza mais esteroide anabólico, por causa do volume muscular. Isso é óbvio. E não tem demagogia nenhuma em falar isso. Nós somos não os que mais usamos, mas os que nós mais somos associados com o esteroide para conseguir alguma coisa. E só a marmita dele, num restaurante, vai provar semana que vem que ele vai ser campeão. Era a marmita dele que vai fazer diferença. Se você tomar isso, eu consigo discutir com qualquer pessoa com raiva. Por quê? Tem sempre um filho da puta de um vlogger que vai falar alguma coisa e o cara tá falando. No nível de Mr. Olímpia, era a administração correta. Cara, administração correta. Horário para tomar esteroide. Esteroide tem horários para tomar. Você pode manipular um pouquinho. Vou colocar um esteroide mais androgênico no café da manhã para ele ter uma menor produção de cortisol, que é a hora do cortisol, é 1h30 após levantar. Faz sentido? Agora, falar para mim que aquilo ali foi a diferença entre vitória e derrota no Mr. Olímpia é muita babaquice na minha cabeça. É por demais babaquice. Sabe? O cara faz uma preparação de 1 ano, cara. 1 ano. Aí vai falar para mim que é o tipo de esteroide que ele tomou. Isso é uma imbecilidade de marca maior. Precisa ser muito burro para falar um negócio desse. E precisa ser muito paciente para você não falar palavrão e mandar o cara pra puta que pariu.
vai falar para mim que o Kai Greene perdeu porque tomou menos que o Phil Heath? Porra, muita imbecilidade. Qual é o fundamento básico de você falar que existe uma fórmula mágica? Então tem 1 milhão de ganhadores no Brasil. O Brasil toma bomba pra caralho. O Brasil tem bombado em tudo quanto é canto. Porque às vezes o cara está com vontade de chegar aonde nós chegamos, a tão duras penas com dieta, com treino e também com esteroide, ou com algum recurso ergogênico, como insulina, GH. Mas não vai falar para mim que vai transformar o cara em campeão. Quantos que tomam e quantos que são campeão? O Arnold é um só, não vai nascer outro. É uma genética em 1 milhão bem aproveitada. Pergunta para ele o que ele fez, não o que ele tomou. O que ele fez é uma composição de vida. Kai Greene, ele não sabe o que significa sair do apartamento dele. É o estilo dele. O Phil Heath, ele já tem uma condição de rico. Os dois são ricos, mas ele é mais rico. Por quê? Porque o estilo de vida dele, ele gosta da banheira de hidromassagem. E acho maravilhoso, porque valoriza a classe dos bodybuilders. O Flex Wheeler, ele tem até hoje em dia carros poderosíssimos, com puta de um som, o carro mais lindo que eu já vi, o outro com roda, o outro chegava com uma caminhonete e tudo mais. Ele eleva a situação do bodybuilder e fala para todo mundo: gente, dá para ganhar dinheiro com o seu esporte. O que tem a ver isso com esteroide anabólico? Estilo de vida, o cara viveu para aquilo. O cara pensa nas 8 horas de sono, ele tem um horário para comer, horário para dormir, horário para treinar. O Kai Greene, ele tem um cara filmando ele, procurem no vídeo, fácil, tem um repórter vendo o vídeo do Kai Greene, ele resolveu seguir ele num dia, aí ele foi fazendo as refeições, o Kai Greene com toda a humildade do mundo, de dieta, preparando para o campeonato mais importante da vida dele, que é mais de 120 mil dólares de premiação, fora o patrocínio. O patrocínio, por exemplo, do Jay Cutler, uma muscle pack é de 1 milhão e 500 mil reais. Um vencedor. Era o contrato mais caro da história do bodybuilder. E da BSN com o Ronnie Coleman foi igual. Agora, o Phil Heath é o mais bem caro, que é 1 milhão e 600 mil. Então, quer dizer, até que ponto que significa o estilo de vida e o que o cara ganha, aí o cara tem que ser humilde durante a dieta para dar atenção para os outros. Só nós sabemos, na hora da fome absoluta, na hora que você está mastigando um negócio impagável de você comer naquela hora, é a hora que se transforma o campeão. E nessa hora, pode tomar a bomba que quiser, que não vai fazer porra nenhuma pra você. Vai lá e come a costela, você vai ser eternamente um cara que treina normal e que come igual os outros e que vai tomar esteroide também. E só o Phil Heath vai ganhar. Essa é a verdade. Eu, nem com todas as bombas do mundo, eu conseguiria chegar no Kai Greene, que é o meu ídolo, um dos meus ídolos. Então, quer dizer, eu me privo de falar que eu vou conseguir ser Mr. Olímpia, porque a experiência e a idade me dizem claramente, fisiologicamente, que eu não vou conseguir. Primeira, porque aí entra o padrão que eu falei para vocês, de meso e ectomorfo. Por quê? É uma predisposição genética a ser deste tamanho. Kai Greene, hoje em dia, que foi nesses últimos vídeos que eu vi umas fotos inclusive, gente, o cara tem 1,76 m, no máximo 1,77 m, ele é mais baixo ainda que o Coleman. O cara está com 150 quilos. Faz base? Não faz base, velho. 150 quilos? Não. Foge da minha cabeça. O que vocês estão vendo, eu peso no máximo 95 hoje em dia. No máximo. E todo mundo paga sapo, pensa que você é campeão. Quem sou eu? Sou um skatista perto do Kai Greene. Então, a ideia ainda para os outros é que ele toma mais que eu. Vai falar que o meu fígado é mais fraco que o dele? Vai falar que o nosso fígado aguenta menos do que o dele? Então quer dizer que o fígado dele tem uma proteção absoluta? Ele nasceu predisposto a ter uma placa invisível que protege o órgão interno dele? Ou a hipertrofia do órgão interno dele protege ele contra os esteroides? Ah, é muita bobaquice, né? Já tem um saco para falar disso, com os caras que teimam ainda em falar: ah, o Mr. Olímpia é regido às drogas melhores. Quem que não tem grana para comprar GH? Os caras ganham 1,5 milhão. Como que não tem grana para comprar esse esteroide que quiser, da melhor qualidade, da melhor
procedência. Para! Nós temos aqui. Vai falar para mim que você não consegue comprar um IGF-1? É o fator final do GH. E eu acredito que seja a grande diferença. Saber tomar o que você vai comer. Que aí é outra história. Eu tomei o IGF-1, eu tomei o GH, eu tomei a insulina, eu tomei o T3, eu tomei o esteroide em horários certos? Não, a combinação certa. Eu coloquei insulina, para mim não ter hipoglicemia e ter valor anabólico, que ela é mais anabólica do que o esteroide, aí eu preciso comer X de glicose. Isso é científico, qualquer médico vai saber disso. Mas eles insistem em falar que o esteroide é que faz o campeão e que todo cara musculoso obrigatoriamente tem que tomar para conseguir ser o que ele é. Isso é uma inverdade. Lógico que ser respeitado determinados padrões, como nós estamos falando de Kai Greene. Mas isso, mesmo com todos os esteroides, é impagável você parar para pensar que 1,77 m e a pele colada, vascularizado, pesa 130 no palco, de 0 sal, 0 água, 0 proteína. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido um cara como o Ronnie Coleman, com 1,79 m, 80 por exemplo, um pouco menos até, com 134 quilos no dia do campeonato, e 297 pounds. Como é que você explica um negócio desse? Ah, ele tomou mais esteroide. Ah, vá falar com o cara vizinho da esquina lá. Não com o Sardinha, pelo amor de Deus. Não tenho paciência. Então eu estou falando para vocês, isso aqui eu tenho certeza que eu estou te falando. Porque eu vivo no meio. Eu já escutei todos eles falarem, ou quase todos. Conversei de perto com muitos atletas profissionais, nos bastidores. O cara não tem o mínimo pudor para falar para você o que toma e o que não toma. Mas aí tem sempre alguma coisa que o cara vai te falar sentado, que é a verdade dele, ele não pode falar para os outros. Eu, como educador físico, não posso falar para vocês que isso é bom. Por quê? Porque eu não sou endocrinologista. Eu não posso ficar passando uma demagogia de falar que ninguém toma. Todo mundo toma. Um monte de gente não toma. Um monte de gente. Eu, por exemplo, não estou tomando. Juro por Deus. Dou uma palavra para vocês. Não tem por que mentir. Não preciso ser. Eu tenho um campeonato antidoping, eu já passei 3 vezes em antidoping em um campeonato só. E nas últimas vezes do WFF, eu tive que mijar na latinha de novo. Eu não tenho por que mentir. Agora, eu estou numa fase da minha carreira que eu estou tentando fazer o impossível. Porque é um desafio para mim, até como educador físico, me manter no padrão com 44 anos. Então eu tenho que pensar de uma outra forma. Porque eu também não posso tomar. Porque eu tive um problema os caras acabaram com o meu rim, com cálcio exagerado naquela hiperpotassemia que eu contei para vocês ontem. Então, quer dizer, eu não posso, então eu tenho que lidar, porque minha carreira não pode acabar. Não, por causa de uma falta de uma coisa. Tem 300 coisas envolvidas. Eu não posso fazer isso. Comigo eu não posso fazer. E aí eu posso passar isso adiante. Então eu não vou falar para vocês, esse é um assunto negro. Não, tem que ser um assunto normal, é vermelho não, é um negócio, um assunto branco com uma tarja vermelha. Que um endocrinologista, com toda a competência dele, ele deve prescrever. Criança com problema de raquitismo, uma pessoa gordinha que tem grande dificuldade para ter volume muscular e ela não consegue ter valor metabólico para queimar gordura, um senhorzinho de 71 anos igual meu pai tomou esteroide anabólico, a reposição hormonal dele teve que fazer. Verdade, meu pai tomou Durateston e meu pai não é o Kai Greene. Bem fácil, né? Meu pai não tem genética, tá bom. Eu conheço um monte de cara que tem desse tamanho de largura, que não toma porra nenhuma. O cara mal faz dieta. O cara treina forte, pesado, gosta de comer pra caralho, chega lá e vai comer costela. E ainda tem caroço no abdômen. Aí é que eu falo para vocês que a genética realmente tem uma função específica. Tem cara que é predestinado. Então não precisa falar para o cara que ele é grande por causa do esteroide. Isso é muito chulo, muito chulo. Tem diversas coisas para se analisar. Mas o rótulo mais fácil, imposto pela sociedade para as pessoas, é falar que o gordinho é sedentário. Mas ele pode ter hipopotassemia, hipotiroidismo. Se ele tem hipotiroidismo, ele come 2 grãozinhos de arroz e se fode. O Jô Soares é alérgico ao carboidrato, entre aspas. Já escutei alguma coisa falar. E eu achei genial ele falar aquilo.
Por quê? Porque ele falou assim, pô, eu não estou nem aí pro meu ibope. Quando eu era gordo, eu tinha mais ibope quando eu fiquei magro. E eu fiquei magro. Mas eu sou alérgico ao carbo e gosto de carbo pra caralho. Então eu vou ser gordo. Genial. Genial. Diz que ele faz esteira todos os dias de manhã, ele fala direto. Ele tem uma esteira no quarto dele. Até os amigos não acreditam. Você faz aeróbico, imagina, não sei o que, todo mundo caçoa. E ele fica puto. Faço mesmo. Não, eu faço sim. Eu faço sim, velho. Imagina, claro que faço, pô. Sabe? Ele tenta provar para os outros. Então, quer dizer, ele pode ser um gordinho saudável praticando atividade física. E ele toma esteroide? Não. Agora, nós estamos falando automaticamente de um gordo, então fica fácil de entender. Agora, vai o cara lá na academia, treina pra caramba, faz um monte de coisa boa, tem uma predisposição genética, é tomador de droga. Isso é uma coisa chula, imbecil para se falar. Mas, infelizmente, cultura não é uma coisa boa, né? Cultura é uma coisa, no Brasil, meio escassa, para ser sincero. Até pelo fato de todo mundo ter uma ideia de que cultura é você entrar numa biblioteca e pegar um livro e ler Shakespeare. Isso, para mim, não é cultura. Cultura é você se aprofundar no que realmente você faz na sua vida. O que te traz dividendos, o que te põe comida no seu bucho, na tua família, e o que traz alguma qualidade de vida para você continuar vivo. Isso é cultura. Então, se eu estudar sobre bioquímica, eu vou estar cuidando do meu investimento e não quero saber de Shakespeare. E nem por isso não vai falar para mim que eu não sou culto. Eu admito isso. Não admito. Não admito e não tenho paciência para lidar com isso. Cultura no Brasil é colocado como folclore. Folclore é cultura. Para, os caras vieram aqui, dançaram folclore e foi lindo de ver. Pergunta para eles o que eles fazem na vida. Os caras rodam a hora inteira capoeira. Não fica preocupado com porra de livro nenhum. É a raça pura do cara gostar do que está fazendo. Isso é cultura. Aí ele vai ter que estudar. Ou tem um cara, um capoeirista que faz um rabo de saia muito mais bacana. Eu vou estudar ele. Isso é cultura. Porque ele traz dividendos para ele. Ele sobrevive daquilo ali. Grana e comida no bucho dele é para isso. Agora vai falar para o cara, pelo amor de Deus, seja culto. Vai estudar alguma coisa de literatura. Vai para tudo que te pariu antes que eu me esqueça. Se você é advogado, estude sobre direito. Seja competente no que você está fazendo. Isso é a sua cultura. Essa é a sua verdade. Se você é fisioterapeuta, se você é fisiatra, se você é reumatologista, estude para ganhar dinheiro e fazer bem para o teu coração. E não por causa dos outros. Manda os outros para a puta que pariu. Cultura no Brasil está condicionada a determinado padrão. E isso é uma merda. Porque desprestigia todo mundo. Quer dizer que eu não posso vender suplemento e ser culto? Quer dizer que eu não posso vender roupa e ser culto? E só eles estão dando força para você ver. As academias, pode ser que tenha um monte de profissional bom, mas se o cara não fizer alguma coisa para estudar para ele, para o físico dele, ou para mudar a vida das pessoas, então não é cultura. Eu vivo falando para todo mundo com raiva, porque todo mundo condiciona. É forte? É burro. É bonita? É burra. Isso é um semblante que tem só nessa porra desse país. E eu fico puto da vida, porque o profissional de educação física não precisa ser bonitinho para ser um bom professor. Ele só tem que fazer atividade física, ele só tem que acreditar no que ele faz. Isso é cultura. E não ele ficar estudando sobre Shakespeare. Caguei por Romeu e Julieta, de outro escritor, ou de outro cara. Caguei, não estou nem aí. Acho ótimo para ele. Parabéns, você estuda. E eu vou te respeitar, mas estude o que eu estudo de bioquímica, de nutrição, de anatomia, de fisiologia, de biomecânica. E aí você vai chegar na minha cultura. Então você é burro para mim. Para mim, você burro, não conhece sobre isso e acha que é o gostosão. Não, cultura é literatura para determinar. Para, estou com o saco cheio dessa merda. Inglaterra, você entra e fala alguma coisa que você é melhor que os outros, todo mundo caçou de você, nem olha na tua cara. Agora você vai lá e mostra o seu trabalho para alguma coisa, todo mundo fica assim, ó. Sério. Ele não é igual ao brasileiro, que ri toda hora para tudo. Mas também não dá uma de babaca de falar que a verdade dele é melhor que a dos outros. Ou que a cultura dele é mais importante do que a sua. Então, o professor de educação física está estudando alguma coisa, ele não é burro porque ele não está pegando uma literatura que os outros acham que é uma cultura verdadeira. Que se foda se ele está julgando. Eu vou estudar sobre atividade física. Eu quero fazer as pessoas mudarem com atividade física. Eu quero fazer com que o nutricionista entenda sobre suplemento, porque ele pode ajudar eu e um amigo meu e um aluno meu. Então eu tenho que propagar isso aí, ó. Isso aí que interessa para mim. Se os outros estão falando outra coisa, eu caguei para eles. Agora, se ele vir aqui
e ele é um professor de não sei o quê, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Se o cara é, sei lá, cara, da Academia Brasileira de Letras, e ele entra aqui, para nós, ele é uma pessoa sedentária, ele é uma pessoa que fuma e bebe, é uma pessoa que normalmente não cuida de si e acha que é um grande estudioso. Não é ridículo para nós? Para nós é ridículo. Um coitadinho. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu tinha admiração pelo Roberto Justus. Quando eu vi a entrevista dele com as atletas de bodybuilder, que foi lá as meninas, e foi inclusive a Penélope, que é uma gracinha de pessoa, cara, tatuada pra caralho. Eu particularmente, acho lindo o trabalho dos tatuadores. Eu não tenho nenhuma tatuagem sequer no meu corpo, porque eu fico pensando no meu esporte. No meu esporte, esse lado tem que ser igual a esse. Isso é base, simetria, igualdade. Isso numa concepção de árbitro que eu sou também. Você olha e um cara tatuado, que é metade do corpo tatuado e a outra não, é uma assimetria quando tem um empate técnico entre os atletas. Os dois são definidos, os dois são grandes, os dois são proporcionais. O não tatuado vai ganhar. Entendeu? Então eu não uso tatuagem, mas eu assisto Miami Ink, Los Angeles Ink, fico impressionado, porque eu não tenho capacidade para desenho. Dão uma caneta para mim que eu desenho agora um ser humano, é uma bola com 4 palitos. Sou ruim pra caralho. Então eu vou fazer o quê? Vou falar mal do cara porque eu não consigo fazer aquilo? Imagina, tem que assistir o programa do cara para aprender um pouco. Mas eu como recreação, mas eu valorizo ele. Agora não falo que eu sou melhor que ele porque eu não tenho tatuagem, porque eu sou limpinho. Para, acho lindo o bagulho. Cada um tem o seu pensamento, mas o cara é bom. Desenha lá o tio dele nas costas para você ver se você consegue. Pega um monte de agulha e só vai fazer uma combinação de cor para dar a textura para tatuar o avô dele, que era o ídolo do cara, tatua no abdômen dele. Quem tem talento para isso? Talento e cultura para aquilo. Não faz sentido? Simples. Ele é tatuador. Acabou. Não tem mais que falar nada. Eu não preciso ser culto no resto. Eu tenho que tratar bem as pessoas e conviver em paz, em harmonia na sociedade. Mas eu posso ser tatuador. Caguei se eu acharam bonito ou acharam feio. Tô nem aí. Entendeu? É assim que eu penso. Vou dar um exemplo, que eu estava falando do Roberto Justus. Gente, é um puta no vitorioso, né? O cara, eu vejo ele como um cara que gosta de se vestir bem e tudo mais. Lógico que ele tem condição para isso, né? Um cara como eu, que passei fome, eu particularmente não tive esse prazer para poder comprar as coisas caras para mim poder me vestir melhor. E pelo meu esporte, pela minha condição de atleta, eu não posso me vestir melhor que isso, porque eu tenho que ficar exposto. Né? Já expliquei isso no começo. Agora, ele teve essa opção, e agora ele está na televisão, agora ele tem as empresas consolidadas, é um puta de um empresário, tá beleza. Quando ele lidou com as atletas, cara, conversando, vocês são malucas, aquilo lá me feriu de uma tal maneira, juro que eu queria dar uma wash dele no abdômen dele. Falou, seja mais humilde. Sabe por quê? Em seguida, foi logo em seguida, a Penélope, extremamente culta, sabe o que falar, dicção bacana, simpática. Eu já conversei com ela pessoalmente no Campeonato Paulista, nós tiramos foto com ela. Ela simplesmente é uma bodybuilder, cara. Tem até o coração para coisa. Impressionante, impressionante. Fez uma transformação na vida dela, come bem, certo, tudo certinho, bonitinho, não teve uso grande, se tomou pouca coisa de esteroide, ou se não tomou, não importa, porque ela não tem virilização de voz, de coisas do gênero, que é hirsutismo. Então, provavelmente não deve ter tomado grande quantidade, e nem deve ter tomado, porque ela também não tem grande volume muscular, dito como uma diferença, né? Mas era uma bodybuilder. Aí ela chegou lá com toda a paciência, explicando para ele, e ele insistindo em falar, vocês são loucas. Aí, cara, ele com toda a pompa dele, que eu tinha uma puta admiração, foi assim, puxa, sabe, você tem que ver como é que foi, não sei quem assistiu o programa dele, mas enfim, eu peguei uma vlogueira, uma menina também ligada, passa informações no site dela, tem um grande acesso, como o Ander, como os meus amigos, né, que tentam fazer alguma coisa para ajudar os outros, sair da cama, sair do sofá, né?
e vem fazer alguma coisa, porque vai ser melhor para você, isso é estatístico e verdadeiro. Aí a menina foi lá no programa, ele tratou ela como uma mulher bonita, ficou se auto-vangloriando como se fosse assim, eu sou pegador. Péssimo, cara. Um cara de 40 e tantos anos, acabou de separar, quer autoestima para isso. O cara formador de opinião, falando, porque eu só gosto mesmo, não sei o quê. Sabe, ficou chulo aquilo ali para mim. Cadê a cultura do cara? Cadê a coisa empresarial maravilhosa? E eu fiquei puto o dia que a Adriana Galisteu, que era a ex-esposa dele, foi no jornal, sei lá, jornal do Fofoca, sei lá o quê, e chegaram para mim e falaram, pô, velho, você acredita que mulher a gente conhece depois que se separam? O cara falou para mim, porque a sua mulher, você pensa, mas ela se separa, ela vira tua inimiga. Eu falei, pô, não consigo enxergar isso, né? Não vejo. Mas aí ele falou, pô, você viu a Adriana Galisteu? O cara me contou desse jeito, bem assim, conversa de boteco. E o cara simplesmente falou que ela falou para todo mundo que ele usa escova no cabelo. Qual é o problema? Pô, olha que imbecilidade. O que a gente acha, o que a gente é obrigado a assistir na televisão? A mulher falar para denegrir a imagem do ex-esposo, que todo dia ela vai contar uma particularidade, né? Uma particularidade que acaba com a reputação dele. Usar escova no cabelo. Ah, mas é muito chulo, é muito babaca. Aí ele fez assim, tuf, eu nem olho. Vejo o programa, quem é a Adriana Galisteu, eu nem olho. Tudo bem, ela está cagando e andando, quem é o Sardinha, mas eu me considero importante para a minha vida. Tanto ela é importante para a vida dela, né? Minha filha tem eu como ídolo, não ela. E eu sou homem, né? Então, quer dizer, isso para mim já basta. Só que caiu, ficou chulo, ficou babaca demais, porque ele usa escova no cabelo. E daí, cara? Escova é um apetrecho só feminino, é uma coisa que denigre o homem. Ah, vai tomar vergonha na cara, faça outra coisa mais produtiva para a tua vida, sabe? Então, quer dizer, você não vê Penélope falar um negócio desse. Não vê, você não escuta, pode ver. Qualquer declaração dela, pô, que bacana. Ela fez um programa deitada na cama, cara. Tem cabimento? Ela deitada na cama na MTV. Tem coisa mais pejorativa que isso? Para você não fazer o negócio ficar vulgar. Ela fez um programa que eu adorava ver. Adorava ver a mulher deitada entrevistando o cara. Então, como é que você faz isso? Ah, mas como é que faz aquele negócio que a gente fala? Mas o cara fica mais velho, fica difícil mesmo sabe, dar um couro. Ela falava que todo mundo cagava de rir, era super usado assim, colocada as palavras de um jeito humilde, bacana. E era um puta programa. Aí vai o senhor Roberto Justus, vai lá, todo engravatado, bonitinho, programa bacana, cheio de luz branca. Só faltava ter uma pomba aparecendo. Agora eu falo, não, vai se fuder. Só faltava uma pombinha branca sair lá de trás, tudo limpo, para parecer aquela coisa mais linda do mundo. Aí chega um atleta, 2 atletas, 3 atletas são subjugados. Aí ele vai para a academia, cara. Paulo Musi, vocês já conhecem? Alguém conhece Paulo Musi? Paulo Musi, cara, é um dos maiores traumatologistas que eu já vi na minha vida, em 28 anos de carreira. O cara é desse tamanho, passa coisas absolutamente saudáveis para todo mundo, nunca vi o cara envolvido em nenhuma coisa ruim. O cara tem a família dele, o cara ligado a um monte de coisa bacana. Quer dizer, só faz coisa boa da vida dele. Puta de um traumatologista, estudioso, especialista, pós-graduado, se não me engano, ela é mestre em ciência aplicada, como cirurgia aplicada. Quer dizer, o cara é tudo isso, ainda é vice-campeão do Mr. Santos, ainda é um dos maiores e primeiros patrocinados pela maior empresa de suplementos, que é a Probiótica, uma das maiores e caras. Quer dizer, puta responsa, tem o trabalho dele associado com o Rodolfo Pérez, que é um dos melhores nutricionistas do país, que eu também considero. O cara tem uma puta de uma mentalidade bacana. Quando ele vai falar com você, doce. As palestras dele, eu assisti a palestra dele com o Cris Comier junto. Foi genial, velho. Eu tive que ficar de pé para aplaudir o cara. O cara é demais. O cara é muito bom. Roberto Justus, no meio da sala de musculação, aí vai lá e critica, fala alguma coisa assim. Então, como é que é esse negócio de pegar peso aí? Ele, no meio da sala de musculação, chegou ao ponto de entrar num hack, num V-squat, engravatado. Deixa eu ver aqui, porque ele estava com o Paulo Musi e passou por um atleta lá. Aí a menina fez o movimento. Ela fez o movimento e ele entrou para fazer graça. Gente, ele foi para baixo, igual um carrinho de rolemã. Plau! Bateu. E o Paulo Musi já salvou ele, e a menina salvou ele. Ficou tão ridículo, tão ridículo. Eu olhei aqui, eu falei, olha como é que um empresário de sucesso, um cara que todo mundo respeita, um cara que tem um programa de televisão, fica babaca.
Olha que coisa ridícula. Olha o tanto que ele é ridículo no meio da sala de musculação. Com toda a cultura dele. Ele está do lado do melhor, um dos melhores traumatologistas. O Paulo Musi, cara, não é boa. Ainda por cima é modelo fotográfico. Cara, é bonito pra caramba. Seco o ano inteiro. Ele levanta a camisa e abdômen o ano inteiro. Dieta certinha. Quer dizer, o quão ridículo ficou um cara culto do lado dele. Porque estava fora do ambiente e deu muito gostosão. Vou subjugar os atletas aí, porque eu sou o Roberto Justus. Tenho dinheiro, ando engravatado e tenho cultura. O que eu vou falar? O senhor era um ridículo. O senhor ficou chulo. Paulo Musi era um Deus, um exemplo de vida. Eu seguiria o Paulo Musi mesmo se eu não fosse educador físico, mesmo se eu não fosse atleta. Jamais seguiria você, com toda a sua pompa, com toda a sua grana e com toda a sua cultura. Eu sou muito mais o Paulo Musi, 10.000 vezes. E não faria uma coisa ridícula de entrar numa máquina e tentar acompanhar uma atleta mulher. Se fudeu todo, caiu lá para baixo. Foi maravilhoso, aliás. E deu ataque de riso, enfim. Mas eu fiquei aquilo pensando naquilo. Olha como uma pessoa fora do seu ambiente fica ridícula. Olha que ridículo que ele foi. A mulher foi lá e fez 1000 repetições. Plá, plá, plá. Ele entrou e caiu para baixo. Não por causa do peso, mas por causa dele, o jeito dele. Como é que é isso aqui? Aqui. Nossa Senhora, Nossa Senhora. É para segurar aqui? Ficou ridículo. Se ele ficasse do lado, falou, explica para mim aí. Humilde, simples. Isso para mim é bacana. Mostra aí para mim, mostra para nós, você que é traumatologista. Qual é o problema para fazer esse tipo de agachamento? Tem algum problema no joelho? Alguma coisa postural? Porque eu não entendo nada disso, eu sou empresário do ramo de marketing. Né? Não, assim, velho, assim. Então, isso aqui, como é que é isso aqui mesmo? Sabe? O que eu falo para ele, cara? Você não tem cultura. Deve ter sido o assunto, vai. Enfim, mas pelo menos eu passo para vocês uma coisa que eu aprendi, que vai virando verdade. Os esteroides anabólicos, né? Vamos falar ainda um pouco mais, porque o esteroide anabólico pode ser usado a hora que quiser. Não vai matar ninguém, pelo amor de Deus. É um remédio tal qual o outro qualquer. É um remédio igual a aspirina. Tomo, eu falo sempre essa base para as pessoas entenderem. As mulheres querem emagrecer e procuram diversos métodos que não são éticos, foge da ética saudável da coisa. Eu não posso passar isso adiante. Que é o inibidor sibutramina, o inibidor de fome, uma outra toma uma colherzinha de querosene. Eu já escutei coisas absurdas. Nós escutamos coisas absurdas, verdade ou mentira? As coisas que as pessoas chegam para nós e contam, vocês falam, não é possível. Não é verdade, velho? Não é assim mesmo? Tem um truquezinho. Olha, eu tomo uma colher, juro, escutei isso. Tomo uma colher de sopa, aquelas de arroz, de querosene. Porque aí me dá uma sensação de saciedade, porque eu fico com nojo de tudo e não como nada. Juro por Deus, não é palavra de honra. Verdade. Então, eu já escutei coisas cabulosas. Aí vai falar para mim que o esteroide vai matar? Quantas vezes que a gente escuta os caras falar assim, eu tomo aspirina todo dia, né? Quantas vezes o cara chega e fala assim, eu tomo aspirina antes do treino aeróbio. Tá, beleza, faz sentido. Vaso, óbvio. A sensação da aspirina para a bioquímica é afinar o sangue. Então faz sentido. Vou colocar o aeróbio, as veias de retorno não são tão propagadas, mas as ramificações são. Então beleza, faz sentido. Mas toma de estômago vazio para você ver só. Vai tomando, vai ter uma gastrite, vai ter uma úlcera, sei lá, qualquer problema gástrico. E a gastrite pode ser nervosa. E se for nervosa, ela dá esofagite. Porque você não tem. Aí o suco gástrico sobe e derrete o esôfago. Aí entra. Então quer dizer, eu já tive isso, você viu, por causa do hospital. Porque no hospital eu tive que comer coisas que eu não comia. E aí não metabolizava. E eu nervoso, meu sistema nervoso começou a fazer a síndrome do pânico voltar. Então eu tive a síndrome do pânico por ficar sozinho. Eu tenho pavor de ficar sozinho quando eu não quero.
porque eu tenho que sentir, eu fico preocupado em ser benquisto. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Todo mundo gosta, mas eu gosto mais. Então, quando eu fiquei sozinho no ginásio, separado, sem ver minha filha, meu pai e a mãe eu via em poucas horas, me deu síndrome do pânico. É uma queimação nos braços, formigamento nas mãos, pressão na cabeça, tontura e o batimento na casa do chicotel. O pescoço frio e a panturrilha fria, o resto tudo quente. Estranho, né? Porque as extremidades ficam mais frias e tal, então congela a mão, é tudo cérebro, tudo. Então eu tive esse desencadeamento de síndrome do pânico quando eu estava naquela situação que eu contei para vocês. E aí, me desencadeando isso, obrigatoriamente não dissolvia nada. Estômago, eu comia uma coisa para ficar uma bola. Resultado, subia o suco gástrico, porque não metabolizava tudo, tive esofagite. Aí é que eu falo para vocês, eu tomei algum remédio, falo para vocês de cadeirinha, eu não tomei porra nenhuma de remédio. Eu enchi o rabo de glutamina. Porque eu tenho um livro chamado Glutamina. Eu tenho um livro, só está escrito assim, glutamina. Eu já estudei toda a parte bioquímica dela. Glutamina é um santo remédio. Remédio e também paliativo. E também o curadeiro e o, ao mesmo tempo, preventivo. Por quê? Porque ele ajuda na produção de anticorpos, ele ajuda na produção de IgA, ajuda na produção de um monte de hormônio que vai fazer com que também tenha a metabolização de alguns succinatos, ácidos graxos, sais biliares e tudo mais. Então, o resultado, você cura a gastrite nervosa que vai parar de agredir a esofagite. E aí eu tomava, enchia o rabo de glutamina mesmo. Tomava 10, 15 gramas de jejum pela manhã, tomava 10 e 15 gramas antes do treino, depois do treino mais 15 gramas e antes de dormir 15 gramas. Então eu exagerei mesmo. E eu juro para vocês, de novo, não preciso jurar, mas minha palavra de honra, eu fiz de novo o mesmo teste, né? É uma merda fazer aquilo ali. Eles anestesiam por garganta, eles têm que colocar um tubo, né? Enfim, analisar. E eu fiz ele e zerou. Não tenho gastrite nervosa, não tenho esofagite mais. Eu não tomei nada. Não gosto de remédio. Não gosto. Detesto injeção. Tenho pavor de injeção. Só deu errado toda vez que eu peguei alguma coisa. Saía sangue, aí eu dava embolia, dava um início de abscesso. Então eu tive um monte, só faltou embolia mesmo. O resto eu sentia tudo. Então, quer dizer, vamos tomar um suplemento natural, talvez como um curador. Beleza, glutamina, faz sentido. Agora, o esteroide, a criança está com raquitismo, miudinha, pequenininha, estrutura óssea pequena, sem massa magra, tudo encostado. Tomou esteroide, vai melhorar. Por quê? Obrigatoriamente o esteroide vai trazer maior volume muscular, maior densidade óssea, maior calcificação e mexe com o sistema nervoso central, porque mexe com a autoestima.